Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer para vocês a primeira consequência direta da ação da justiça em favor do Vasco, dos jogos consecutivos no Maracanã e daquela chuvarada que aconteceu no fim de semana. O Maracanã vai fechar para a recuperação do gramado. Interdição do estádio para jogos começa depois do fim de semana e estádio ainda não tem prazo para reabrir. O Maracanã vai ficar fechado por tempo indeterminado logo depois do jogo do Flamengo contra o Internacional no sábado pelo Brasileirão. A administração do estádio divulgou a informação nesta terça-feira em um comunicado oficial. Nele, a administração do Mário Filho diz que o estádio ficará sem atividades após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Na quinta-feira, tem jogo entre Fluminense e Olímpia pelas quartas de final da Libertadores no estádio. Bom, o problema é o seguinte: a Conmebol vai enviar uma equipe lá para o Maracanã para poder verificar as condições do gramado. E o Flamengo já está sendo ameaçado de multa por conta das condições do jogo contra o Olímpia. E o Fluminense também poderá sofrer essa mesma multa de R$70 mil por conta aí das condições do gramado. Sinceramente, se eu fosse Flamengo e Fluminense, até poderia pagar a multa. Mas e o Vasco? E a Justiça Carioca? Né? Eles também têm culpa nisso. Eles também têm culpa. Porque se eles sabiam que o estrado do gramado já não era tão bom assim, por que mesmo assim forçaram a barra e quiseram jogar no Maracanã? Tem o tapetinho do Engenhão, não tá um tapete? Vai prejudicar o gramado do Engenhão se o Vasco jogar lá? Eu acho que não, né? Tudo bem, realmente a justificativa que eles usaram para São Januário não estar interditado ainda, realmente é uma justificativa bem ruim. Mas você mandar jogos para um gramado que já está horroroso, ainda encher mais de jogos? Não. Eu acho isso bem complicado. E num fim de semana que, para piorar a condição do gramado, ainda choveu, e muito, no Rio de Janeiro. Bom, o Vasco pôde jogar diante do Atlético Mineiro no Maracanã graças a uma ação judicial. O duelo aconteceu 14 horas depois do fim do jogo entre Fluminense e América Mineiro. E aí não tem tecnologia que resolva esse problema. São só 14 horas depois, né? A Copa do Mundo, por exemplo, costuma botar no mínimo, 3 dias de diferença entre um jogo e outro no mesmo estádio. E mesmo assim, muitas das vezes fica soltando tufos de gramas, porque tem uma sequência grande de jogos no mesmo estádio, em Copa do Mundo. Que dirá num gramado que eventualmente não é de Copa do Mundo. O do Maracanã né? O Maracanã sediou a Copa de 2014. Mas muito complicado isso. Bom, com as chuvas no Rio de Janeiro, o campo que já estava ruim ficou péssimo. Ficou empoçado na área próxima aos goleiros e piorou a deterioração do gramado, principalmente naquele gol que fica à esquerda, tá? Ali ficou uma poça danada, ali no gol à esquerda, que aliás é onde a torcida do Flamengo mais fica nos jogos onde o Flamengo manda. O Flamengo vai disputar a final da Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro, com um mando definido em sorteio, tá? Então aí vamos ver se até lá
o gramado do Maracanã vai ficar bom, o problema do gramado do Maracanã vai ser resolvido. Se o Fluminense passar pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, a semifinal deve acontecer ou na última semana de setembro ou na primeira de outubro. É questão de mando de campo. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que esse prejuízo que Flamengo e Fluminense podem tomar da Conmebol, de 70 mil reais, eles deveriam repassar para o Vasco e para a Justiça Carioca também, porque eles ajudaram e muito nesse gramado ruim. Que se você já tem um gramado ruim e ainda acumula jogos, então aí você tem que repassar o prejuízo também. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? Até para aumentar aí o engajamento do nosso canal, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais notícias do Mengão.